Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu estou bem, estou com saudades, mas em breve a gente sabe que isso tudo vai passar e nós vamos poder estar juntos novamente. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois assuntos. Primeiro, sobre o tipo de texto que é a narração. E depois vou dar mais uma dica de livro para vocês, de um livro super interessante que vocês vão adorar o tema dele, tá bom? Então vamos lá. O que é a narração? O próprio nome já nos dá uma dica do que é. Então, um texto narrativo é aquele que conta algo sobre alguém. Eu vou estar contando uma história sobre alguém ou sobre alguma coisa que aconteceu, tá? E para isso acontecer, para a gente ter uma estrutura de um texto narrativo, a gente possui alguns elementos dentro desse tipo de texto, tá? O primeiro deles é o narrador. Então, essa história está sendo contada por alguém. E esse narrador, ele pode ser personagem, ou seja, ele pode estar inserido na história, ou ele pode ser um narrador que apenas está narrando, apenas contando aquela história, tá? Um segundo elemento que a gente tem dentro do tipo de texto narrativo é o espaço. O que seria o espaço? Aonde está acontecendo aquela história? Aonde está se desenrolando aquela história? Pode ser numa praça, na praia, numa fazenda. Então, o espaço fala onde a história está acontecendo, certo? Um terceiro elemento que a gente tem é o elemento tempo. Por quê? Eu vou saber se é uma história que já aconteceu, se já está acontecendo. Dentro desse tempo, eu consigo entender um pouquinho da história cronológica dessa narração. Então, o tempo também é um elemento muito importante no texto narrativo, certo? Um outro elemento também muito importante são os personagens, é claro, porque a narração, ela vai descrever muito bem esses personagens, quem são eles, vai falar aspectos físicos desses personagens, aspectos psicológicos, se era uma pessoa feliz, se era uma pessoa triste, se era uma pessoa animada. Então, a narração também tem como elemento os personagens, que são muito importantes também no texto narrativo. Além desses elementos que eu já falei com vocês, a gente também tem o enredo. O que é o enredo? É exatamente os acontecimentos que vão acontecer com esses personagens. É tudo porque esses personagens vão passar, é tudo que vai acontecer com eles dentro dessa história e dessa narrativa, certo? Então não tem erro, texto narrativo é muito fácil e a gente só lembrar desses elementos que compõem esse tipo de texto, certo? E agora vamos para o nosso segundo assunto de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um livro muito legal, que conta uma história, A Menina Bonita do Laço de Fita. A autora é Ana Maria Machado. Ela nasceu na cidade de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e desde criança seus pais e avós sempre liam livros para ela. E isso fez com que ela se tornasse uma leitora assídua, ou seja, que sempre estava lendo, certo? Então, em 1977, ela escreveu seu primeiro livro infantil. Ela era jornalista e escritora, certo? E esse nosso livro que a gente vai conversar hoje, ele foi escrito em 1986, então já tem um tempinho. Então eu queria, antes de contar a história da Menina Bonita do Laço de Fita, explicar um pouquinho do contexto de quando esse livro foi escrito. Então, em 1986, a gente sabe que os conceitos que a gente tem hoje em relação a bullying, por exemplo, a questão racial, eram diferentes. Então, em vários momentos do texto, vocês vão ver que o coelhinho se refere à menina bonita do laço de fita como uma menina pretinha, tá? Então, hoje a gente usaria o termo, né, negra, uma menina bonita e negra. Então, esse livro nada mais do que exalta a beleza da pele negra, da mulher negra, certo? Então, vamos deixar isso bem claro, que é apenas um contexto de quando ele foi escrito, ok? Então, vamos lá. A história da Menina Bonita do Laço de Fita é contado por um coelhinho. Era um coelho branquinho, das orelhas rosadas,
e que morava ao lado da menina bonita do laço de fita. Não, ela não tem nome. Esse é o nome dela mesmo, menina bonita do laço de fita. E esse coelhinho achava ela linda, a cor da pele dela, os olhos negros como jabuticaba, azeitona. Então ele achava ela uma menina muito linda. A mãe da menina trançava os seus cabelos, colocava laços de fita na ponta das tranças e o coelhinho era apaixonado por tamanha beleza da menina do laço de fita. E ele começou a pensar: ai, quando eu tiver uma filha, eu quero que ela seja assim, tão bonita quanto a menina do laço de fita. E ele sempre ia até a menina do laço de fita perguntar para ela: menina do laço de fita, bonita, como que você faz para ser assim, tão pretinha, tão linda? E ela não sabia o porquê. Então, às vezes ela respondia pro coelhinho que é porque quando ela era criança, ela caiu num balde de tinta. E o coelhinho foi tentando fazer essas coisas, se pintou também todo de pretinho, mas veio a chuva e tirou toda a tinta dele. Então, ao passar do tempo, ele descobriu que não era nenhum desses motivos que faziam com que a menina do laço bonita do laço de fita fosse pretinha e tão bonita. E com o tempo, ele veio descobrir que isso tinha a ver com a genética da menina bonita do laço de fita. A genética, os avós dela, os pais dela. Então ele descobriu. E aí vem aquele gostinho de quero mais para vocês. O que será que o coelhinho fez para que ele conseguisse ter uma filha tão linda como a menina bonita do laço de fita? Não vou contar para vocês. Vocês vão ter que terminar de ler essa história. A gente vai enviar esse livro para vocês poderem degustar e aprender mais com essa história, que fala muito sobre a diversidade e o quanto é importante e bonito sermos diferentes. Porque se todo mundo fosse igual, não tinha graça, não haveria as diferenças, o que nos faz ser cada um individual e cada um poder agregar e ajudar na vida do outro, ok? Muito obrigada, espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Leiam um livro, a gente vai poder enviar para vocês e depois